Olá pessoal, então vamos dar início aqui mais uma disciplina, mais uma matériazinha aqui do curso de Bioquímica. Essa aula é complementar, né, a aula de lipídios não saponificáveis. Então a gente vai falar hoje sobre esse colesterol, né, que na realidade em que você vai medir no exame lá, né, então não é exatamente o colesterol que você está avaliando, são as lipoproteínas plasmáticas. Né? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais aprofundadamente elas aí e por que, né, que aquela lá que é a LDL é considerado o colesterol ruim e por que a HDL é o colesterol bom, né? Então para isso a gente tem que conhecer bem essas lipoproteínas e vamos conhecer também o que elas fazem, porque elas são transportadoras de gorduras pelo nosso plasma sanguíneo, lembrando que as gorduras são extremamente insolúveis, né, essa característica física dela, o que poderia ocasionar um problema muito sério aí no entupimento das veias, né? Então, justamente por isso que o nosso organismo desenvolveu essa lipoproteína plasmática que auxilia nesse transporte, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Então a gente vai começando aqui a dar um pan geral aqui das lipoproteínas plasmáticas, né? Inclusive essa imagem aqui vocês já viram na aula anterior, mas eu vou dar uma reforçadazinha nela aqui, né? Então vamos falar primeiro dessa estrutura geral assim das lipoproteínas, depois eu vou explicar aqui sobre as que existem, certo? Então a lipoproteína plasmática ela é composta básica, ela é uma estrutura grande, né? Uma macroestrutura aí, né? Uma micela na realidade, né, que tem um interior, como ela é uma micela, ela é uma monocamada fosfolipídica aqui, né? Nessa monocamada aqui nós temos inserido o colesterol livre. Lembra que o colesterol ele ajuda a dar mais resistência à membrana, porque ele reduz a fluidez dela, né? Nós temos aqui associados a essa membrana essas apolipoproteínas, né? Então essas apolipoproteínas são muito importantes para a lipoproteína plasmática, lembrando que a função das lipoproteínas plasmáticas é transportar, né, a gordura pelo plasma, né? Porque as gorduras são lipossolúveis, né? São hidrofóbicas e elas tendem a se aglomerar em um ambiente hidrofílico. Então, se elas estivessem livres, essas gorduras no plasma, né, automaticamente elas iam se organizar e ia tampar todas as artérias ali, né, as veias artérias, e aí não teria nem condição de um indivíduo de grande porte aí, né, um vertebrado sobreviver com essa gordura dentro das veias aí, né? Então a função dela é transportar a gordura pelo plasma, porque essa parte externa dela é hidrossolúvel, né? Então aqui o que está voltado na monocamada aqui fosfolipídica, por ambiente externo aqui dela é hidrossolúvel. Então essas apolipoproteínas, né, ela tem uma função muito importante, né, para as lipoproteínas plasmáticas. Elas vão fazer basicamente duas coisas, né? Uma delas é que ela vai ser reconhecida, né, pelos tecidos onde essa lipoproteína está levando as gorduras, né, e ela vai ativar enzimas específicas, né, que estão ali nos capilares, né, que estão alimentando esses tecidos onde ela vai descarregar ali o seu conteúdo, né. Essas enzimas ativam, né? Essas enzimas catalisam a hidrólise, né? E facilitam esse processo de transferência desse conteúdo para os tecidos onde essa lipoproteína está levando. Vocês vão ver que tem aqui 5 delas, né? E cada uma aí leva um tipo de gordura ou uma concentração maior de uma ou de outra. Eu estou mostrando de uma forma genérica aqui, né? Uma forma geral aqui. Então, elas transportam triacilgliceróis no seu interior e ésteres de colesterol. Então, a função dela é transportar ácidos graxos, né, e colesterol, né? Então, esse é o objetivo dela. Então, a polipoproteína ela é reconhecida pelas enzimas nos tecidos
são lipases específicas que vão catalisar a hidrólise, né? Por exemplo, aqui dos triacilgliceróis, eles são transportados em forma de ácidos graxos, né? Em mono, né? Então, eles não vão em forma de triacilglicerol. Depois ele se reorganiza lá no tecido, né? Dependendo do tecido, ele já vai ser consumido, ou então ele vai ser armazenado novamente formando triacilgliceróis, se for lá no tecido adiposo, por exemplo, né? E também a mesma coisa, o éster de colesterol, essas enzimas vão hidrolisar esse ácido graxo, extraindo lá os colesteróis, que são então transferidos para os tecidos que estão necessitando de colesterol, né, que são aqueles que vão inserir ou ali na bicamada, né, fosfolipídica das células deles, né, ou então, lembrando que tem aqueles tecidos esteroidogênicos, né, que produzem os hormônios esteroides. A gente vai falar sobre ele mais tarde aqui, agora não vem tanto ao acaso, né? Mas só para você saber que tem esses destinos. E a outra função muito importante dessas apolipoproteínas é quando elas estão excedentes, que elas retornam para o fígado, né, elas são reconhecidas por receptores específicos que tem lá no fígado, aonde o fígado agora faz a endocitose delas. Ele captura essas lipoproteínas plasmáticas para jogar agora elas para a reciclagem, né? Então elas vão ser degradadas, aí tira o colesterol, tira os ácidos graxos, tira as proteínas, né? São degradadas lá em aminoácidos, e aí vai para uma reciclagem e vai ser produzido de acordo com a demanda que está acontecendo naquele momento. O fígado vai direcionar essas partículas que são degradadas, né, provenientes dessas lipoproteínas plasmáticas, e ele vai direcionar ali para o que vai ser construído agora em outra situação, de acordo com a demanda, né? Então o fígado vai produzir várias coisas. Ele pode produzir, como a gente já viu, né, esses colesteróis viram sais biliares, né? Então ou ele vai produzir novos ésteres de colesterol para produzir outras estruturas dessa, e assim por diante. Nós vamos ver isso daqui mais detalhadamente. Então só para a gente dar um pan geral, né? Então aqui essas são as 5 lipoproteínas plasmáticas que são estudadas, né, são conhecidas. Isso provavelmente vocês aí da área da saúde já viram essas siglas aqui em exames de sangue, né? Então isso daqui é onde você está realmente quantificando o colesterol ali do indivíduo, né, quando é solicitado. Então a HDL ali para proteína de maior densidade e a menor de todas de tamanho. Vocês vão ver que quanto menor é a densidade, maior é o volume, né? Lembra, né? Qual que é o volume que ocupa 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, né? Então o quilomicro tem uma densidade muito baixa, por isso ele é a maior lipoproteína de todas. Né? Depois tem a VLDL, que significa Very Low Density Lipoprotein, né? Que Very Low é densidade muito baixa, density, né? Densidade muito baixa, Very Low, né? E aí nós temos essa daqui, eu não consegui nenhuma figura virtual, tadinho, porque ela na realidade é só um intermediário entre a LDL e a VLDL, né? Vocês vão entender por que ela é um intermediário quando a gente estiver falando sobre elas, mas ela é um intermediário porque no final das contas a IDL se origina dessa e a LDL se origina dessa, né? Então ela não é também tão estudada, mas a de maior importância realmente essas duas. Essa daqui na realidade era considerada a VLDL, mas aí, né, cientistas decidiram determinar essa daqui com diferenças aí e acabou tendo uma classificação a mais, né? Então a IDL é densidade intermediária, né? E LDL low density, né, densidade baixa, e HDL, né, que é high density, alta densidade, né, é a menor de todas, mas é que tem maior densidade porque o conteúdo dela, ela tem muito menos gordura dentro do conteúdo dela, né, muito menos ácidos graxos, né, na realidade ela é o colesterol bom aí, ela está extraindo o excesso de colesterol do nosso organismo. E a LDL, lembra, leva, né? Ela que leva o colesterol aí, mas vocês vão entender hoje por que ela é a ruim, né? A LDL é o ruim, nós vamos no final aqui da nossa aula entender muito bem isso, tá bom? Então eu coloquei essa imagem, que é uma imagem de microscopia eletrônica, né? Você vê que todos eles têm basicamente aí quase que o mesmo aumento, né?
Então, para você ter uma noção aqui de diferença de tamanhos entre eles, né? Mas os quilomicrons são realmente, aqui tem uma foto virtual aqui, eles são realmente que proporcionalmente, né, eles são o maior de todos e que tem a menor densidade, porque o quilomicron tem um centro altamente carregado de ácidos graxos e triacilgliceróis, né? E aqui, à medida que as outras lipoproteínas são processadas, essa quantidade interna ela é menor, né? Então aqui está uma imagem de microscopia eletrônica, o quilomicron, VLDL aqui, né? LDL e HDL, você vê que a HDL tem bem menorzinha, e olha só como é menos clarinho o centro, né? Então essa cor clara aqui está apontando, né, o excedente aqui de excesso aqui de ácidos graxos e triacilgliceróis, né? Enquanto aqui o HDL ela é mais, ela não tem ainda tanto, ela tem, inclusive tem duas distintas HDL, a nascente e a madura, a gente vai falar sobre isso também, para vocês entenderem, porque ela tem importância muito grande, né? Ela é o colesterol bom e esse aqui é o colesterol ruim. Ele tem uma importância também, mas você tem que conhecer e entender por que ele é o ruim, né? E quando ele vira ruim, porque no final das contas ele é bom também. Ele precisa transportar o colesterol para as células, né? Inclusive aqueles tecidos esteroidogênicos. Mas é quando sai de controle, ele se excede, é que aí que ele se torna o mal, né, o ruim, né? Então a gente vai entender isso daí direitinho, tá bom? Então vamos começar a falar dos quilomicrons. Calma, não se assustem com a imagem. Vocês vão ver que no final dessa aula, essa imagem fala assim: ai, professor, era só isso? No bicho de 7 cabeças só tem 8. Realmente, né? Só tem, é bem tranquilo isso daqui. Vocês vão entender, tá bom? Então os quilomicrons, eles são então as lipoproteínas plasmáticas de menor densidade, mas são as maiores existentes, né? Então, isso acontece porque elas têm uma alta proporção de triacilgliceróis. Elas são, os quilomicrons, né? Eles são produzidos ali nos enterócitos do intestino delgado ali, né? O que acontece é que na realidade o quilomicron nada mais é do que as gorduras, né? Que são provenientes da sua dieta. Ele é o primeiro momento da a gordura que vem da sua dieta quando vai para o sangue. Então essa gordura, né, ela vai ser emulsificada aqui. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre isso daqui, né? A gente produz os sais biliares, né? E aí essa gordura é emulsificada. Depois eu tenho enzimas específicas que vão hidrolisar os triacilgliceróis, essas gorduras, em partículas menores, né, em ácidos graxos, e lá no enterócito ele tem uma polipoproteína específica que começa a reorganizar, né, e também favorecer a formação dos triacilgliceróis, né, catalisar essa síntese, né, ali dentro do enterócito, para a formação dos quilomicrons, né? Então os quilomicrons ali, eles são formados ali no intestino e aí eles caem na corrente sanguínea. Já da corrente sanguínea eles já são automaticamente direcionados ali aos tecidos, né? Então o destino já desses quilomicrons aqui, né, ele vai já enviar essa gordura aqui, esses ácidos graxos, triacilgliceróis aqui, né? Ele vai enviar ali para o coração, né, para os músculos, glândulas mamárias em lactação, né? Então os músculos esqueléticos, né? Isso é muito importante. E também ele vai enviar para o tecido adiposo, né? O excedente aí acaba se direcionando para o tecido adiposo, né? E aí quando chega lá nos capilares, lembra que tem a poliproteína, ela é reconhecida ali, ela ativa enzimas específicas que vão clivar esses triacilgliceróis novamente em ácidos graxos. É que aqui está em inglês, né? Free fatty acids, né? Ácidos graxos livres, né? E aí eles são transportados agora para esses tecidos, e lá nesses tecidos, dependendo do tecido ali, ou ele vai ser consumido, ou se for ali o tecido adiposo, ele vai ser armazenado, né? Então o que acontece é que depois de ele já passar por todos os tecidos, esses remanescentes de quilomicrons, eles voltam, né, vão circulando pelo sangue e, não sendo utilizados, eles vão passar pelo fígado, né?
Quando eles vão para o fígado. Lá no fígado, então, eles são capturados ali por endocitose, né? Então o fígado tem receptores específicos que reconhecem essa polipoproteína aqui do quilomicron, né? E aí eles são capturados aqui pelo fígado, certo? Já no fígado, então, eles vão ser degradados agora, né? E vão ser reorganizados, reestruturados, né? Então, o que veio de excedente de colesterol desse quilomicron ou vai para a via enterohepática, né? Ou então agora ele vai ser reutilizado para a produção de uma outra lipoproteína plasmática, que é a VLDL, que a gente vai falar sobre ela. Essa circulação, né? Então, desde a produção do quilomicron, quando ele passa ali, aí ele é produzido, lembrando que ele não é, como eu disse na aula anterior, ele não vem direto para os vasos sanguíneos, né? Ele é injetado ali no sistema linfático e dali ele cai ali nessas veias portas aí, que vão aí agora transportar eles, né, pelos vasos sanguíneos. Aí parte dele vai para o miócito e o restante volta aqui para o fígado. Isso é conhecido como a via exógena das lipoproteínas, né? Quem participa dela são os quilomicrons, certo? Então, esse excedente aí de quilomicron, né, ele vai atuar agora, calma, mudou o slide, né? Preste bem atenção que agora nós estamos falando sobre a VLDL, né? Very Low Density Lipoprotein, né? Então, é uma lipoproteína de densidade muito baixa, né? Então, o que acontece é lógico que ela tem a densidade um pouquinho maior, né? E ela também é um pouquinho menor de tamanho que o quilomicron. Mas o que acontece é que já no interior dela, né, diferente do quilomicron, né, ela começa agora a aparecer esses ésteres de colesterila. Né? Lembrando que o éster de colesterila é nada mais, nada menos do que o colesterol. No carbono número 3 ali, na hidroxila ali, eu tenho esterificado um ácido graxo. Né? A VLDL, né, então ela tem alta proporção de triacilgliceróis e ésteres de colesterila. Na realidade, essa gordura que se encontra nas lipoproteínas plasmáticas, elas são os excedentes da dieta. Né? Então, uma coisa interessante é que esse interior, né, que você também tem os triacilgliceróis, eles têm duas origens. Né? Eles podem ser das gorduras excedentes que você comeu, mas também dos carboidratos. A gente vai ver no futuro aí no metabolismo que os carboidratos podem passar por vias metabólicas e sintetizar ácidos graxos. Né? Lembra que quando a gente falou dos ácidos graxos, que tem os ácidos graxos não essenciais, né? Então só tem os essenciais que a gente tem que consumir, porque todos os outros a gente consegue produzir a partir dos carboidratos. Né? Então os carboidratos no final da via, numa parte da via metabólica, ela produz um intermediário em comum, né? Que é a acetilcoenzima A, que a partir dele ali a gente pode estar originando, né? Eu não vou entrar nesses detalhes de metabolismo, a gente vai ver isso daí. O que é importante entender agora é que esse interior aqui da VLDL é produzido, é sintetizado a partir das gorduras excedentes da dieta e dos carboidratos também pode ser convertidos em triacilgliceróis. A VLDL ela é sintetizada exclusivamente no fígado, certo? E a função dela, olha só que interessante, é o transporte dos triacilgliceróis, certo? Do fígado para o tecido adiposo. Né? Então, a VLDL, as apolipoproteínas dela só são reconhecidas ali por tecidos que necessitam de triacilgliceróis. Né? Então, ela é transportada do fígado para o tecido adiposo e para o músculo. Né? Uma coisa interessante, né? Então aqui nós temos aqui a formação de ésteres de colesterila, né? O excedente de colesterol que veio lá da sua dieta, né? E aí no fígado é produzido lá as VLDL, que captura também os ácidos graxos, né? Triacilgliceróis, que são excedentes da dieta, né? Que você se alimentou, e dos carboidratos que também são convertidos aqui no fígado. Aí a VLDL então agora vai para os vasos sanguíneos aqui e começa então a distribuir
esses triacilgliceróis. À medida que ela vai perdendo os triacilgliceróis, né, então ela perdeu uma parte do triacil, ela agora aumentou a densidade dela e diminuiu o tamanho. Aí ela se torna em IDL. Aí ela libera mais ácidos graxos livres para os tecidos, aí ela vai diminuindo o tamanho dela e vai aumentando a densidade, até que ela vira LDL. Entenderam por que o IDL não é tão assim estudado? Porque na realidade o IDL é a VLDL com uma quantidade de ácidos graxos menor, triacilgliceróis a menos, certo? Agora uma coisa interessante da VLDL é que a VLDL ela pode capturar esses ácidos graxos que são excedentes da sua dieta, mas isso quando você acabou de comer, você comeu bastante, você tem ali bastante gordura, você comeu aquela feijoada gorda, linda, maravilhosa, né? E aí veio bastante gordura, aí você começa, os quilomicrons não descarregam o suficiente, você produz as VLDL. Nesse momento, você tem bastante insulina. A insulina sinaliza que você está bem energizado naquele momento. Aí o que acontece? A VLDL, né, ela passa então a ter uma preferência, né, de transporte diretamente ali para o tecido adiposo, né? Apesar que ela transporta também para os músculos, né? Mas ela transporta bastante ali para o tecido adiposo, né? Quando ela tem a concentração de insulina é alta naquele momento, né? Quer dizer, você comeu bastante, tem bastante gordura na sua alimentação, né? Você está naquele período pós-prandial. Mas uma coisa interessante é que quando você está no jejum prolongado, né, esse transporte passa a ser preferencialmente para os miócitos, né, os músculos cardíacos e músculos esqueléticos. E a origem desses ácidos graxos não é mais da sua dieta. A origem deles vem lá do tecido adiposo, que começa o tecido adiposo liberar ácidos graxos que começam a ser transportados para o fígado. E aí o fígado pega esses ácidos graxos e produz VLDL. Então a VLDL pode ser produzida a partir da excedente da sua dieta, mas também da incorporação de ácidos graxos que são provenientes do seu tecido adiposo quando você está em jejum prolongado. Mas o objetivo dela sempre é o mesmo, né? Ela vai levar ali, né, para os miócitos, né, para os músculos esqueléticos ali, ela está levando os ácidos graxos, triacilgliceróis, que é a mesma coisa, quando chega lá nos capilares desses tecidos, né, as apolipoproteínas ali são reconhecidas e são ativadas enzimas específicas que hidrolisam os triacilgliceróis e facilitam o transporte deles ali para dentro do tecido. É lógico que nos miócitos dos músculos esqueléticos ele vai ser rapidamente consumido. Só quando você tem uma alta de insulina, né, que você está bem energizado, que a VLDL tem uma tendência de ser transportada para o tecido adiposo, e lá no tecido adiposo é óbvio que ela vai ser armazenada, mas ela passa pelo mesmo processo, né? As enzimas vão hidrolisar, os ácidos graxos livres são liberados, tem um mecanismo de transporte dele ali para dentro do tecido adiposo, e lá dentro ele é reorganizado novamente em forma de triacilgliceróis, certo? Esta via que o VLDL pertence, ela é chamada de via endógena, né? A gente vai conhecer ela como um todo, porque na realidade a via endógena, quem participa delas é o VLDL, o IDL e a LDL, que é o nosso colesterol ruim, né? Que a gente vai conhecer ele agora no nosso próximo slide, tá bom? Então agora aqui a gente vai, eu nem coloquei a imagem, que tadinho do IDL, né? Porque essa lipoproteína de densidade intermediária, né? Como tá aqui, né? Eu deixei bem à vista aqui para você entender que ela é formada da perda parcial de triacilgliceróis dos tecidos, né? E aí ela transforma, ela é a transformação da VLDL em IDL. Então, o que acontece é que a IDL nada mais é do que uma VLDL com menos triacilglicerol, né? Mas, né, à medida que esses triacilgliceróis agora são transportados para os tecidos e essa molécula, olha só que interessante, o interior dela começa a ser carregado de ésteres de colesterida, não tem praticamente
triacilgliceróis, ela passa a ser considerada de LDL, né? Então a LDL tem uma perda adicional dos triacilgliceróis nos tecidos, transforma a LDL em LDL. Eu sempre frisando com vermelhinho, porque esse é o colesterol ruim, é o que leva o colesterol para os tecidos, né? Então ela é rica em colesterol e ésteres de colesterina. A função básica da LDL é levar colesterol para os tecidos, todos os tecidos ali, tecido adiposo, para os músculos em geral e para os tecidos esteroidogênicos. Lembra que eu preciso do colesterol para produzir aqueles hormônios esteróis, lembra, que é a testosterona, o hormônio sexual masculino, o beta-estradiol, que é lá o feminino, e o cortisol, lembra, que atua lá no metabolismo da glicose, atividade imune também, e a aldosterona, está ligada diretamente ao controle, a sinalização do controle da pressão osmótica sanguínea. Então eu preciso enviar para esses tecidos colesterol. Veja que o colesterol tem uma importância, então você tem que ter um consumo de colesterol, apesar que nós sintetizamos também o colesterol, Então inclusive existe um mecanismo aqui que quando você sintetiza colesterol, então você também não pode ter muito deles, vocês vão saber daqui a pouco que eles causam problema, Então o que acontece é que esse colesterol, quando ele está muito excedente, quando ele é capturado pelo fígado, existe uma sinalização que tem um efeito negativo na síntese de colesterol feita pelo fígado, que a gente vai, daqui a pouco vocês vão entender um pouco mais sobre isso aqui, a gente vai falar sobre isso, porque isso é que geralmente tem pessoas que têm disfunções genéticas que causam um problema muito sério, e acabam excedendo a quantidade de LDL no organismo, Então o LDL, a função principal dele é transportar colesterol para os tecidos, E o excedente de LDL, ele é captado pelo fígado, por endocitose. Então nós temos receptores aqui. Então o LDL transporta lá o colesterol para o músculo, tecido adiposo. O tecido adiposo também precisa lá de colesterol, para poder fazer as membranas, tanto das gotículas, que ele lembra que as gorduras estão em formas de gotículas ali dentro do tecido adiposo, como também nas membranas celulares. Então a pessoa que está engordando, ela não só está aumentando a quantidade de gordura nos adipócitos, como ela está multiplicando a quantidade de adipócitos. Então ela precisa de colesterol para inserir lá nas membranas, E eu tenho também aqui nas glândulas suprarrenal ali, nas gônadas, os tecidos esteroidogênicos, então, e no músculo. Então o colesterol é necessário, mas o excedente dele, o que sobra ali da LDL, ela vai e ela é capturada pelo fígado, através de receptores de LDL específico que reconhecem a polipoproteína e promovem endocitose. Uma coisa interessante aqui, que você tem que dar uma olhadinha, olha só que coisa. A LDL tem uma capacidade também de transportar, de transportar, na verdade não é de transportar, quem faz isso é o macrófago, E o macrófago ele captura, esse excedente de colesterol que ainda encontra-se dentro das LDLs. E uma das coisas, vocês vão entender daqui a pouco, que é isso que é o perigo do negócio, é que os macrófagos, eles não têm limite, não existe um mecanismo de feedback negativo, que freia esse transporte de colesterol para ele. Isso faz com que ele se acumule, colesterol acumule até ele começar a virar uma célula espumosa, porque você olha no microscópio, parece realmente uma espuma ali, de tanto colesterol que tem dentro dele, e ele pode capturar até o ponto de ele entrar em lise e morrer, Então é isso daí onde morre o perigo, e a gente vai ver isso daí daqui a pouquinho. Então o LDL tem essa capacidade, na verdade o macrófago tem essa capacidade de capturar ali o colesterol excedente que está nos LDLs, E aí o que sobra ali de colesterol, então a LDL, ele volta ali, passa pelo fígado e ele é capturado pelo fígado,
Esse colesterol que sobra ali das LDLs, né, ele vai ser reciclado ali pelo fígado, né? Ele pode ser aproveitado para ser incorporado nas membranas, né? Essas membranas ali vão lá para aqueles lipídios. Ele pode formar ali naquelas gotículas dos lipídios citosólicos, né? Ele pode também virar sais biliares, ele pode ser reesterificado para formar VLDL e outras lipoproteínas plasmáticas novamente. Então, ele pode ser reciclado de várias formas. Inclusive, né, quando ele entra ali dentro ali que ele é capturado pelo fígado, que o LDL cai dentro do endossoma ali do fígado, ele começa a sofrer a ação de enzimas, né, que catalisam, né, também a quebra ali dos aminoácidos, o rompimento ali da ligação primária ali das proteínas que formam, né, as polipoproteínas, os lipídios, né? Então eu libero os aminoácidos, libero também colesterol, libero também ali os fosfolipídios que estão na membrana, e tudo isso é reciclado pelo fígado. Tudo isso vai ser reaproveitado ali pelo fígado, certo? Então, mas no caso da LDL, né, esse colesterol pode ser, né, novamente reesterificado, ser utilizado aqui para fazer VLDL, ele pode ser incorporado em membranas, ele pode ali formar aquelas gotículas lipídicas citosólicas, né, que tem ali também no fígado, né? Então ele pode ser reutilizado para tudo que o colesterol é usado dentro do fígado, né? Diferente que vocês vão ver daqui a pouquinho da HDL, que não é tão assim, né? Então preste bem atenção que, pergunta de prova, né, que os receptores, né, de LDL, eles promovem a endocitose do LDL, e ele por inteiro ali dentro do endossoma ele vai ser totalmente catalisado ali, né, a quebra dele por completo para ser aproveitado ali, né? Então ele entra em uma via catabólica ali dentro do endossoma para ser reaproveitado tudo que está dentro dele, para fazer tudo que é possível, que pode ser feito com colesterol, com um pouquinho de ácido graxo, ou com fosfolipídio, até mesmo com a polipoproteína ali que foi degradada dentro do endossoma, tá bom? Então a gente vai começar agora falando aqui da HDL, né, que é a lipoproteína que é o conhecido como colesterol bom, né? Mas uma coisa aqui que eu quero primeiro falar sobre ela aqui, né, que prestem atenção, ó, tá vendo que eu coloquei aqui na figura, eu coloquei uma HDL madura, né? Então, por que eu coloquei aqui? Porque nós temos duas categorias de HDL. Nós temos a nascente, que tem um formato meio que de disco, vocês vão ver que não tinha como não ter formato de disco, né? E a madura, que tem um formato mais esférico. Então, à medida que eu for falando aqui, eu vou explicando, já é a madura, já é a nascente e tal, né? Então, a HDL nascente, né, ela se origina ali no fígado e no intestino delgado. Quando ela se origina, na realidade, ela é formada por pequenas partículas ricas em proteína. Ela tem muito pouco colesterol e não tem ésteres de colesterila. Ela é basicamente só proteínas ali, com uma pequena quantidade ali de fosfolipídios, ali um pouquinho de colesterol. Então, por isso que ela tem um formato meio de disco, né? E essa HDL, né, então só lembrando, a HDL por isso que ela é uma lipoproteína de densidade muito alta, porque ela não tem gordura nela, ela não tem nem colesterol, tem um pouquinho, né, mas não tem nem ésteres de colesterila. Então, quando ela é lançada ali do fígado, né, ou do intestino delgado, ela entra agora nesse chamado transporte reverso do colesterol. O objetivo da HDL é retirar o excedente de colesterol que se encontra, né, nos nossos vasos sanguíneos. E ela vai fazer isso daqui basicamente, né, ela vai tirar esse excedente, né, basicamente de duas formas, né? Uma forma é a seguinte: ela vai, enquanto ela vai passando pelos vasos sanguíneos, ela vai encontrando remanescentes de quilomicrons. Lembra que os quilomicrons é carregado em triacilglicerol, ácido graxo, porque a principal função dele é levar isso
os tecidos. Só que à medida que ele vai diminuindo, que ele vai ficando remanescente, que ele vai esgotando esse seu conteúdo, vai sobrando a membrana dele. E na membrana dele eu tenho colesterol. E eu tenho os fosfolipídios, né, principalmente a fosfocolina ali, né, que é o fosfolipídio básico aqui das lipoproteínas plasmáticas. Dentro dessa minha HDL tem uma enzima específica que catalisa a conversão, né, de colesterol e fosfatidilcolina em ésteres de colesterila. Ele catalisa essa esterificação do colesterol. Ele extrai lá o ácido graxo da fosfatidilcolina, né? Lembrando que ela é um fosfolipídio, ela tem ali os dois ácidos graxos ali, esterificados ali a um glicerol, né? Isso, e tem ali a cabecinha ali que tem o fosfato com a colina, né? A fosfatidilcolina. E aí ele retira o ácido graxo, né, e esterifica uma molécula de colesterol que está lá na membrana do quilomicron. E aí ele captura esse ésteres de colesterila. O interessante é que no caminho, nesse percurso, ele tem um transportador específico que transporta esse éster de colesterina para a LDL, que faz muito sentido, né, amigo? Porque a função da LDL não é levar o colesterol para os tecidos extrahepáticos, né, as glândulas suprarrenal, músculo, tecido adiposo, né? Então ele faz isso, ele pega lá, retira lá os remanescentes de quilomicron, né? Ele pega a membrana dele, tem uma enzima específica lá que converte então extrai o ácido graxo da fosfatidilcolina ali, do fosfolipídio, né? E esterifica ele a molécula de colesterol, formando ésteres de colesterina, e transfere agora para a LDL. Agora a LDL leva ali, né, se necessário ali para os tecidos, né? Então essa é uma das funções dela, é transportar. Se ela não consegue liberar para os tecidos, lembre que ela acaba também voltando para o fígado, né? Então ela acaba vindo para o fígado lá, e lá no fígado ela vai, esse colesterol vai tomar o seu destino. A outra forma é que a HDL então ela passa nos tecidos extrahepáticos coletando o excesso de colesterol. Então você, amiguinho, amiguinha que come bastante gordura, colesterol ali, está sobrecarregado, chega uma hora que esses tecidos esteroidogênicos, incluindo o músculo também, o tecido adiposo, eles não estão precisando de tanto colesterol, né? Então eles têm excedente de colesterol, e a função da lipoproteína HDL é justamente extraindo esse colesterol, né, que está ali excedente nesses tecidos extrahepáticos. E também, amiguinho, justamente que ela é o chamado colesterol bom, a gente vai ver daqui a pouco, né? Lembra que a LDL, parte desse colesterol, ela transfere ali para os macrófagos, que existem transportadores específicos, só que os macrófagos, eles não têm uma limitação disso. Ele vai enchendo, vira célula espumosa até que ele explode ali, ele morre, e isso causa um problema muito sério. Então o HDL, ela retira, ela tem um transportador também capaz de retirar esse excedente, né, de colesterol que está lá nas células espumosas, que nada mais é do que os macrófagos carregados de colesterol. E aí agora as HDLs retornam ali para o fígado, né, liberando uma parte ali do éster de colesterol para as LDLs, e quando ela chega no fígado, diferente das outras, né, que a gente viu lá, né, o quilomicron, LDL, o receptor, né, que é o CRB do tipo 1, né, que está ali no fígado, ele não vai promover a endocitose da HDL. Olha só que legal, ela é reciclada aí, né? Então, na realidade, esse receptor, quando ele se liga lá à HDL, na realidade, ele é um transportador, ele favorece o transporte exclusivamente do colesterol, né, ali para dentro do fígado. E esse colesterol que é transportado pelo receptor SRB de tipo 1, ele vai agora ser convertido a sais biliares, né? Ele tem uma tendência a ser convertido a sais biliares, e agora esses sais biliares são ejetados ali, né, ali no duodeno, né? E ali ele auxilia a emulsificar as gorduras, e o excesso
sais biliares retornam lá para o fígado, formando lá aquela via enteroempática que a gente falou até na aula anterior aí, né? Então, é isso daqui basicamente. Então, essa daqui é a função aqui do nossa HDL, né? Então, a HDL, então, ela faz o transporte reverso, ela passa coletando, né, o excesso de colesterol que está no nosso organismo. Aqueles presentes nos quilomicrons, né? Então ela tem uma enzima específica lá que consegue catalisar lá, converter colesterol e fosfatidilcolina em ésteres de colesterila, porque ela extrai o ácido graxo da fosfatidilcolina e esterifica ele no colesterol, né, que está presente também na membrana, e também capturando dos tecidos extrahepáticos o excesso de colesterol que está nesse tecido, retornando para o fígado. Só quando ela chega no fígado, ela não é endocitada, ela simplesmente, através do CRB de tipo 1, ele transporta ali, né, esse colesterol que está no seu interior, e esse colesterol acaba sendo grande parte dele utilizado no fígado para a produção de sais biliares que são armazenados ali, ficam posteriormente armazenados ali na vesícula biliar, beleza? Facinho, né? Bom, então agora a gente vai entender por que a LDL é o colesterol ruim. Então a LDL, ela se transforma em um colesterol ruim quando ela começa a ficar muito excedente, ter muito ali na sua corrente sanguínea. Isso daí pode acontecer, né? Eu estou pegando de uma forma mais genérica aqui, né? Mas basicamente de duas formas, né? Eu estou exemplificando aqui, no caso aqui de uma disfunção. Então, basicamente duas formas. Ou você está consumindo colesterol pra caramba, você está comendo muito, né? Então o que você está comendo está excedendo a quantidade necessária, né, diária ali para a síntese de membranas, sais biliares ou hormônios esteroides, né? Ou você tem alguma disfunção que está impedindo a captação da LDL pelo fígado. Uma delas, que talvez vocês conheçam, né, é a hipercolesterolemia familiar. Né? Lembra que eu tenho um receptor específico lá para capturar LDL quando ela volta lá para o fígado? Então essas pessoas aqui têm uma disfunção nesse receptor, fazendo com que a LDL não seja capturado. E isso é um problema muito sério, porque quando você, até vamos dizer, você tem um problema na sua dieta, aí você captura a LDL. Mesmo assim, quando você captura essa LDL, que ela é liberada lá, o colesterol dentro do fígado, um sinal é emitido, né? E que promove um feedback negativo. Seu fígado fala: opa, pera aí, para de produzir colesterol, pelo amor de Deus, tem colesterol sobrando. Esse pessoal tem esse problema sério, porque como eles não capturam a LDL que está na corrente sanguínea, o fígado também, além de ele não capturar o excedente de LDL que está ali na sua corrente sanguínea, o fígado não tem esse controle de feedback. Então o fígado continua sintetizando o colesterol. Então, além da dieta, ele continua sintetizando. O que acontece é que o excedente de LDL, seja esse LDL excessivo na corrente sanguínea, vai promover uma disfunção cardiovascular, que vocês já devem conhecer, né, pessoal da saúde, chamada de aterosclerose. Então, o que é a aterosclerose? A aterosclerose é a formação de placas ateroscleróticas, né, nas artérias, né? E o que acontece com essas placas, né? Então, essas placas que vão se formando aqui, ou elas entopem a artéria, né? No caso ali as coronárias no coração é fatality, ou também ela pode se desprender desses pedaços dessas placas ateroscleróticas e entupir lá uma artéria ali do seu cérebro, né? Ou do seu pulmão, dando uma embolia ali, causando um problema muito sério, né? Então, como que se formam essas placas ateroscleróticas, né? Então, excedentes de LDL, né, eles começam a se acumular nessa região aqui, na região onde tem a musculatura ali da parede das artérias, né? Porque na realidade o músculo precisa, né, precisa de colesterol, precisa desses tecidos, precisa de também gordura, né? Então,
a LDL transfere o colesterol para essa região aqui, para esse tecido. O que acontece é que às vezes, como ela está muito excedente, elas começam a se fixar nessas regiões, elas começam a se agregar nessa matriz extracelular aqui, né, que ali daquele tecido ali da parede arterial, que isso na realidade é basicamente musculatura, né? E aí o que acontece? Essas proteínas começam a serem oxidadas ali naquela região. Isso daí faz com que atraia, né? Então os monócitos que estão passando ali, que estão normalmente passando ali, são os vigias ali, né, nos vasos sanguíneos, eles são atraídos para essas regiões para tentar resolver esse problema. Quando eles vão para essas regiões, o que acontece? Lembra que eu falei? O macrófago ele não tem um limitador, um feedback negativo de captação de colesterol. Ele tem um transportador, mas ele não tem um limitador. Então eles começam, né? Então o monócito faz a diapedese, né? Aí ele agora passa por uma se diferencia em macrófago, né? E aí o macrófago que tem essa capacidade, né? Então o macrófago começa agora a extrair o colesterol, extraindo o excesso de colesterol, extraindo o excesso de colesterol. Aí até ele se formar nessa, nessa célula espumosa, né? E aí o que vai acontecendo, né? Como você tem um excedente muito grande, ou por esse problema, esses macrófagos, eles extraem tanto colesterol, que ele acaba entrando em apoptose. E aí ele atrai mais células imunes ali para a região, o que começa a causar uma necrose, um dano tecidual. Esse tecido começa a morrer. Como o tecido morre, né? Eu sei que não sei se vocês já viram isso, mas esse tecido morto que libera pequenos fragmentos, né? Acabam atraindo cada vez mais células imunes para a região. Se você continua nessa situação aqui de ter muito colesterol ou tem esse problema daqui, hipercolesterolemia familiar, você continua colocando o LDL ali na matriz extracelular desse tecido, o que vai atrair mais monócito, o monócito vai se diferenciar em macrófago, o macrófago vai virar a célula espumosa e a célula espumosa vai morrer. E isso é um ciclo, né? Até que você forma essas placas arterioscleróticas que vão entupir a artéria ou vão se desprender ali, vão parar num vaso ali do seu cérebro, ou embolia pulmonar, ou gerar uma trombose, né? Então é justamente por isso que o LDL é considerado o colesterol ruim, é exatamente por esta condição aqui, certo? Então não é difícil de entender isso daqui, tá muito simples, certo? Então agora vamos entender por que o HDL é o salvador da pátria, né? O que acontece é que o HDL, né, ele, lembrando para vocês, então lembra que eu falei que você ia ver que olha, não tem como ser, né, em forma de disco HDL nascente, né? Porque HDL nascente é basicamente, né, a proteínas, né, rica em proteínas, em apolipoproteínas ali que dão esse formatão de disco para elas, né? Então a HDL, né, ela tem uma, lembra que ela captura lá, né, aquele excedente ali, né, de fosfocolina, né, fosfatidilcolina e o colesterol lá dos quilomicrons. Ela começa já a formar a estrutura dela, né, e ela começa a converter essas partículas em ésteres de colesterila que ela manda lá para as LDLs, certo? Mas o mais legal de tudo é que existem esses transportadores ABEC aqui, né, nas células espumosas, que eles são transportadores específicos para transportar o colesterol excedente na célula espumosa, né, para a HDL. E você tem várias categorias desses transportadores. Esse ABEC A1, ele transporta exclusivamente para HDL nascente, enquanto esse ABEC G1 ele já transporta já para HDL madura. Lembrando que se você pensar qual que é o real problema da placa aterosclerótica, é justamente a célula espumosa morrer.
ela entrar em lise. Se ela entrar em lise é onde que vai causando problema, porque atrai célula imune, aí vai promover necrose local, morre mais célula, atrai mais célula imune, então aquilo ali vai virando aquela placa aterosclerótica, né, que pode se desprender ou entupir naquele mesmo local ali a artéria. Então a HDL é a salvador da pátria porque ela se associa a esses receptores, a BEC-A1 e a BEC-G1, existem outros que estão sendo bem estudados, isso é uma coisa bem atual, e ela tem a capacidade então de extrair, tanto na forma nascente quanto na forma madura, já em forma de disco, né, esse colesterol que está acumulado ali na célula espumosa. Então é exatamente por isso que a lipoproteína de alta densidade, HDL, é considerado o colesterol bom. E aí agora, como ela está capturando o colesterol excedente, nada mais do que fazer realmente sentido de ela transportar um colesterol que vai ter prioridade como destino à produção de sais biliares. E aí ele é capturado ali pelos receptores SRB do tipo 1, né, que captura lá a HDL, mas não promove a endocitose. Ele simplesmente faz com que ocorra o transporte do colesterol e aí ela se desprende e ela pode ser reutilizada. Tá bom, gente? Então é por isso que a HDL é o salvador da pátria, é o colesterol bom. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!